Ontem a Globo tá soltando em gotículas aqui a entrevista que fez com o Pedro Júnior, né? É verdade. Ontem ele saiu agora pela manhã aí, ele falando da saída do Matos, né? Que falou da situação do Dudu, que ele não vê como fracasso, mas assim, um fracasso, mas não deu certo. Né? Ele fala tanto do Dudu quanto do Matos, né, gente? Falando que... Cara, eu acho, inclusive, que isso já é política, né? Já é política. Ele já está aprendendo a como falar e como se portar no meio do futebol. Foi político nas duas saídas. Falou que tentou com o Dudu e que não deu certo, que foi uma escolha conjunta pela saída, que não tem problemas, que não ficou mágoas. Sobre o Alexandre Matos, ele elogia o papel do Alexandre Matos, né? Ele dá até uma ideia de como é que era o organograma do Cruzeiro ali com o Alexandre Matos, falando, as decisões a partir de determinado momento passaram a ser tomadas em conjuntas, todo mundo falava, todo mundo dava a sua opinião, tanto o Leonardo Jardim quanto o Matos e o Pelaipe, e que a proposta do Santos para o Alexandre Matos foi irrecusável, o que mostra como ele é um bom dirigente e tal. Foram respostas políticas, a gente sabe que, na verdade, o Matos perdeu muito espaço, né, dentro do futebol do Cruzeiro, ele não estava mais apitando internamente algumas decisões, claro, tinha o papel dele ali de CEO, mas diretamente lidando, por exemplo, com questões de elenco, ele já não estava mais, o que acabou gerando aí para ele essa oportunidade para o Santos e voltar a ser mais ativo nesses termos de futebol mesmo. E sobre o Dudu, a gente também sabe que aconteceu bem, houve ali um desentendimento do Dudu com a comissão do Jardim, a gente ainda não sabe o motivo a fundo, né, do porquê desse desentendimento, porque não foi porque ele foi banco nem nada disso, porque veio até antes dele ir para a reserva, mas também foi decidido tudo muito rápido, uma conversa direta entre o Pedro Lourenço e o Dudu, já decidiu como é que ia fazer para fazer a saída ali. Mas o Pedro Júnior, que agora é a figura central do futebol, né? É bom deixar isso claro, tá? O Cruzeiro contratou aí o Joaquim Pinto para fazer essa chefia de scout e de mercado, mas hoje, se tem uma figura que você pode falar assim, não, essa pessoa hoje é quem determina as diretrizes do futebol do Cruzeiro, porque é quem tem a caneta, né? É o Pedro Júnior, que é o filho do Pedro Lourenço, quem está ali responsável, quem ficou ali acompanhando todos os processos, quem está no dia a dia da Toca da Raposa, com os jogadores, chefiando delegação, chefiando voos. Então, com certeza, vai crescer, né? Vai melhorar, né? É uma experiência nova para ele, claro que é, mas ele já viveu aí momentos turbulentos, então ele também já está mais calejado, apesar do pouco tempo. É importante. Eu acho que ele está bem assessorado, né? Porque ele tem o Jardim, chegou agora uma pessoa de muita relevância no futebol. O Pelaipe, querendo ou não, é um cara de extrema experiência no futebol brasileiro, né? Trabalhou em grandes clubes, sabe que quer lidar com pressão, sabe que quer lidar com torcida. Então, e ainda tem que lidar com o próprio pai. Então, o Pedro Júnior aí está fazendo esse papel central ali na figura do homem forte do futebol do Cruzeiro. Cruzeiro que acabou a janela, né? Janela de exceção para o Mundial se encerrou e o Cruzeiro não fez movimentos de chegadas, não contratou ninguém. Já era previsto mesmo que isso fosse acontecer. Acabou aí tendo algumas resoluções, né? Resolveu a questão do Marquinhos, que fica em definitivo, o Dineno sai para São Paulo. Mas a informação, gente, lá, né? já apresentou, já treinou, já até deve estar apto, inclusive. Eu acho que até saiu no vídeo, depois eu até confirmar, mas acho que já está apto para jogar essa rodada de agora. E uma informação, gente, trazida pelo nosso querido Luiz Henrique, que já sentou aqui, gente boníssima, lá do Central da Toca, que o Cruzeiro vai mesmo, a partir de sexta-feira, fechando a rodada do Brasileiro agora, no dia 12, a partir de sexta-feira, os dirigentes do Cruzeiro, ou seja, Jardim, a comissão técnica, o Pedro Júnior, que eles vão começar a fazer movimentos de mercado. Então é a partir de sexta-feira que a gente deve começar a ver, né, e aí... tomara que pra gente, não pra eles, mas pra gente, tomara que a gente saiba alguns nomes pra gente poder ter assunto pra falar, mas é a partir de sexta-feira que esses nomes começam a entrar na pauta do Cruzeiro para possíveis negociações, para contratações, para saber até sondagens também, né, por que não? Então, a partir de sexta-feira a gente deve ter mais informações sobre o mercado do Cruzeiro no BID, né? No BID. Então tá aí, Juan Inácio Dineno no BID já, então ele deve jogar amanhã, com certeza. Não sei nem se São Paulo joga amanhã. Joga, não joga? Acho que joga. E joga porque... Não sei, tem que ver se ele enfrentaria algum dos times. Pois Gente, joga uma... contra o Vasco, lá no Morumbi.